Eu quero mostrar um esclarecimento importante. Nós somos em busca de uma informação. Na verdade, uma informação, nós aqui já tínhamos essa informação, até porque quando a gente não sabe alguma coisa, a gente tem que se informar. Eu já há muito tempo me informei desse assunto. Já há muito tempo eu me informei a respeito desse assunto para proceder com os trabalhos dentro dessa emissora de televisão. Eu fui buscar essa informação. Mas algumas pessoas que são desinformadas fazem comentários, fazem colocações daquilo que não sabe, né? Pessoa desinformada fala bobagem, fala besteira. Então eu quero mostrar esse esclarecimento feito pelo promotor eleitoral, doutor Pedro Camargo. Eu estive no Ministério Público, fui ouvi-lo acerca de propaganda eleitoral antecipada. O que é que caracteriza propaganda eleitoral antecipada? O que é propaganda eleitoral antecipada? Sabe por quê? Começa um zum aí, pessoal. Ô Gardinali, o Quintal, ele é pré-candidato a prefeito? É pré-candidato a prefeito. Você pode falar que ele é pré-candidato a prefeito? Posso, eu posso, ele pode. É pré-candidato a prefeito. Como eu posso ser pré-candidato a vereador. Ô Gardinali, você é um pré-candidato? Sou pré-candidato. Sou. Você é filiado a partido político? Sou filiado. O Quintal é filiado? É filiado. É pré-candidato? É pré-candidato. Isso pode falar? Pode. Vocês podem aparecer na televisão? Podemos. O Quintal, ele pode aparecer? Pode, o quanto ele quiser. Aliás, ele aqui dentro é o que mais pode aparecer, porque a televisão é dele, pô. Ué, se o cara quiser aparecer o dia inteiro, ele pode aparecer, ué. Se ele quiser amanhã falar, olha, eu quero apresentar todos os programas da casa. A televisão é dele. Ele fala o quanto ele quiser. Isso não caracteriza propaganda eleitoral antecipada porque não é período eleitoral. O período eleitoral começa dia 1º de julho de 2012. Então, preste atenção nessa entrevista. Vamos entender, antes de falar alguma coisa que a gente não sabe, vamos entender a legislação. E para isso eu fui ao Ministério Público e para isso eu gravei essa entrevista. Veja comigo em cima do fato. Estamos aqui no Ministério Público de Limeira para conversarmos com o doutor Pedro, promotor eleitoral, a respeito de algumas dúvidas e esclarecimentos importantes à população acerca deste ano eleitoral e do período de propaganda eleitoral que terá início a partir do mês de julho. Doutor Pedro, muito obrigado por nos receber aqui, para que a gente possa dar alguns esclarecimentos aos nossos telespectadores. Eu acho que a primeira questão a ser colocada é que nós estamos em um momento que não é de propaganda eleitoral. Então, a propaganda eleitoral ela começa no dia 1º de julho, é isso? Exato, Tiago. É um prazer estar com vocês aqui. E exatamente, dia 1º de julho começa a propaganda eleitoral, né, que se decide as candidaturas nos partidos. E aí sim há uma regulamentação toda de como deverá ser feita a propaganda. Até lá não há propaganda eleitoral e é proibida fazer propaganda eleitoral antecipada, que consiste basicamente no pedido de voto aos eleitores, né, e promessa de campanha, etc. Então, o que caracteriza a propaganda eleitoral antecipada é divulgar que é candidato e pedir votos? Exatamente, exatamente. Por exemplo, falar sobre política... discutir problemas da cidade, no caso de Limeira especificamente, e problemas do país, do estado. Eu acho que não, a lei não proíbe, e eu acho que inclusive seria até um cerceamento do livre direito de se manifestar de todo mundo, né? Não podemos proibir ninguém de dar suas opiniões, né? Então a classe política vive dando opiniões sobre o governo e o governo sobre a oposição, isso não é proibido. O que é proibido é se declarar candidato, fazer promessas de campanha, pedir voto, evidentemente. Então, colocações a respeito de gestão pública, de administração municipal,
comentários, opiniões, até sugestões do que poderia ser feito pela cidade. Isso sendo divulgado no rádio, na televisão, na internet, no jornal impresso, nada disso caracterizaria uma campanha antecipada. Não, a nosso ver não caracteriza, não. Eu acho, inclusive, que isso é salutar para a democracia, porque se a gente não puder ter vozes para criticar e, eventualmente, elogiar o poder público, acho que ele fica capenga, né? Seria um poder soberano que, na nossa democracia, não é viável, né? Sem dúvida. A questão da exposição daqueles que são pré-candidatos, né? Aquelas pessoas que estão filiadas a algum partido político, né? E que nesse momento, nós estamos no momento que não existem candidaturas, até porque não foram homologadas, né? Dependem das convenções partidárias que acontecerão no mês de junho. Nesse momento são todos pré-candidatos. Estes pré-candidatos, eles podem aparecer, podem falar, não há nada que os impeça de manifestar opiniões públicas. Não estão proibidos, podem aparecer. O que não pode, como já dito, é fazer propaganda eleitoral. O que é propaganda eleitoral? É explanar um projeto de um futuro governo, de um pretenso governo, pedir votos, né? E toda essa condição, né? Fazer apologia ao partido político, aos candidatos a vereadores e a prefeito. Isso não é permitido. Agora, expor os problemas da cidade e outras questões do país não é proibido. É permitido até a data que começa a propaganda eleitoral. Aí os candidatos, evidentemente, só podem aparecer durante o horário eleitoral gratuito. E a propaganda de rua de acordo com a legislação, né, que inclusive houve algumas alterações nos últimos anos, né, algumas restrições, inclusive com o objetivo de fazer com que todos tivessem uma igualdade no período da propaganda eleitoral. Exatamente. Durante a propaganda eleitoral gratuita, aí sim todo mundo vai ter o mesmo direito, evidentemente dependendo da sua representação partidária. Porque nem nesse período a participação é igual, mas evidentemente que a gente segue os partidos respeitando aí a lei eleitoral gratuita. Doutor Pedro, aqui no Ministério Público, qualquer cidadão pode fazer uma representação se entender que há, por exemplo, um crime eleitoral, né? Pode fazer uma denúncia, encaminhar um material aqui ao Ministério Público, logicamente que é feito uma análise e um posterior julgamento. Sim, nós estamos abertos a todo tipo de representação, seja na área criminal, seja na área de propaganda eleitoral antecipada, das quais a gente já recebeu alguns pedidos, né? Nenhum teve sequência, mas estamos abertos a todo tipo de representação de qualquer pessoa da cidade, não somente de partidos políticos ou políticos da cidade, mas sim de qualquer cidadão. Pode representar, trazendo provas de eventual irregularidade. Então, em Limeira, hoje, até agora, não houve nenhuma caracterização de propaganda eleitoral antecipada. A nosso ver, não houve. Pegamos alguns casos, em torno de 5 casos até agora, em que havia indícios de que poderia haver propaganda antecipada. Nós analisamos o mérito e entendemos que não havia. O magistrado atual, Dr. Mário, concordou com o nosso pensamento e arquivou o procedimento. Doutor Pedro, a gente ouviu falar também da questão do abuso de poder econômico, né? Então, no caso do pré-candidato ser proprietário de um veículo de comunicação, de uma televisão, de uma rádio ou de um jornal, né, e ter participações em programas ou mesmo apresentar programas, qual é a avaliação que o senhor faz a respeito dessa questão do abuso de poder econômico? Veja, Tiago, tem que ser analisado com muito critério, porque ninguém é proibido, mesmo sendo político, de ser proprietário de um veículo de comunicação ou de uma fundação que seja proprietária de um veículo de comunicação. E também não está proibido de fazer aparições, desde que não faça, como já dito, propaganda eleitoral antecipada. A nosso ver, por mais que o candidato, vamos supor por hipótese, que tenha um alto poder aquisitivo, que apareça na imprensa, e isso não o impede de ser candidato, desde que nesse período anterior à propaganda eleitoral não faça campanha. Então, a nosso ver, tem que ser visto com critério esse, né? O abuso de poder econômico seria na propaganda eleitoral antecipada, a nosso ver. Então, no caso, essa exposição, mesmo que seja uma exposição grande, por um período maior, mas não caracterizaria um crime eleitoral. Seria o quê? Uma promoção pessoal? Exatamente, mas o que não é proibido, né? Poderíamos chamar de promoção pessoal, o que não é proibido pela nossa legislação. O que a nossa legislação proíbe
Primeiro é a propaganda eleitoral antecipada, como reitero mais uma vez. E também o que proíbe, principalmente de agentes públicos que abusem do seu cargo atual para fazer campanha eleitoral. Mas o agente privado, como o exemplo que você me deu, não há falar em abuso de poder econômico, né? Então ele seria proibido de enriquecer-se e de participar de programas. O que é proibido é que ele faça propaganda eleitoral, né? Ser pré-candidato não é proibido. Ele ainda, inclusive, é importante que haja essa discussão. Inclusive, lendo a legislação, eu pude constatar que é permitido por lei até que o pré-candidato coloque algumas plataformas, enfim, propostas, pode até expor. Exatamente. A nossa legislação ela deixa bem claro que é propaganda eleitoral gratuita. E eu sempre sinalizo, quando já me perguntado algumas vezes o que é considerada propaganda eleitoral gratuita, na verdade, a legislação é bem clara, é pedido de voto. É claro que não só pedido de voto explícito, votem em mim, mas tudo aquilo que pode resultar num pedido de voto velado ou promessas de campanha, né? Isso sim seria considerado propaganda eleitoral antecipada. Afora isso, nada é proibido. Dizer que está aparecendo demais, é o dono da televisão e aparece na televisão, até aí é direito, por ser proprietário do veículo de comunicação, pode utilizá-lo como bem entender. Exatamente. Desde que se obedeça às normas legais, não há nenhuma proibição. Haverá proibição, haverá algum problema, alguma irregularidade, quando houver a propaganda eleitoral. E é bom que se diga, a propaganda eleitoral, até pelo nome, é relacionada à eleição. Não é pensamentos políticos, pensamentos sobre os problemas sociais. É relacionado à eleição. Então, a norma é bem clara quando fala em pedido de voto como propaganda eleitoral antecipada. Doutor Pedro, me parece que os olhos do Ministério Público nesse momento estão muito mais atentos aos próprios gestores públicos, né, que eventualmente poderiam utilizar-se do cargo, né, do posicionamento atual para um posterior benefício eleitoral. Exatamente, Tiago. Porque o gestor público, além de estar proibido de fazer propaganda eleitoral como qualquer pré-candidato ou qualquer cidadão, ele também está proibido de utilizar-se do cargo para a promoção pessoal, que daí ele estaria incorrendo em improbidade administrativa. Quanto à pessoa privada, a gente apenas fica atento à propaganda eleitoral antecipada. O como ela usa, vamos dizer, os seus recursos, a não ser que haja alguma irregularidade, não interfere na campanha eleitoral. Agradeço ao doutor Pedro, promotor eleitoral, por estes esclarecimentos. É bom deixar bem claro, né, que realmente a exposição na mídia, na televisão, no jornal impresso, no rádio, né? Bom, na internet nem se fala, né? Porque na internet não há restrição, principalmente em redes sociais, em páginas pessoais. Mas falando principalmente aqui da televisão, que nos interessa, a exposição de um pré-candidato até o dia 30 de junho. Pode aparecer o quanto quiser, só não pode dizer que é candidato e pedir voto. O restante, abordar assuntos da cidade, como nós abordamos aqui, falar a respeito das questões de Limeira, como nós falamos, isso é legalmente permitido, não há nada que impeça. Então, eu quis fazer esse esclarecimento ao telespectador, porque às vezes alguns, para conturbar, alguns que não gostam da gente, né, tentam confundir a opinião pública, mas sem embasamento nenhum, né? Então, acabam sendo pegos na mentira, aí, na bobagem que acabam divulgando. Então, é importante a gente passar estas informações, porque eu tenho ouvido, às vezes o pessoal comenta, Gardinali, o Quintal, ele é pré-candidato a prefeito de Limeira? É pré-candidato, Está aparecendo demais na televisão, a televisão é dele, ele aparece quanto ele quiser, a televisão é dele. Eu no lugar dele, apareceria muito mais ainda. A televisão é dele, aparece quanto ele quiser, ué. Até para agora tem que dar a satisfação de quanto que ele aparece.
A televisão é dele, ele que comprou, ele presta contas, ele é responsável pela fundação que tem a concessão do canal, problema dele, ele fala o quanto ele quiser. E nas aparições do Quintal, nenhuma ilegalidade foi registrada. Nunca nada de ilegal foi divulgado, nunca houve nenhum tipo de colocação que estivesse em desacordo com a legislação. E como explicou o doutor Pedro, nós não estamos em período eleitoral. O período eleitoral começa no dia 1º de julho. A partir do dia 1º de julho, Quintal hoje é um pré-candidato. Se ele homologar a sua candidatura, se for candidato, a partir do dia 1º ele não pode aparecer mais na televisão, não pode mais falar no rádio, não pode mais aparecer no jornal. Aparecerá de acordo com o tempo do seu partido e junto com os demais candidatos dos outros partidos no horário eleitoral gratuito. A partir do dia 1º de julho, se o Gardinali for candidato, não pode mais apresentar o programa, tem que sair do ar. Entra outro para apresentar o programa. Mas, até o dia 30 de junho, meus amigos, eu posso falar o quanto eu quiser aparecer, o quanto eu quiser, o Quintal pode falar o quanto ele quiser aparecer, o quanto ele quiser. Informações que foram trazidas direto da promotoria eleitoral. Então tá aí, não adianta falar aquilo que a gente não sabe. Nós temos que buscar o conhecimento e informação verdadeira para ser transmitida aos telespectadores.